Eu acredito que falar em riqueza é o grande tabu de várias famílias, né? Muitas famílias elas nascem desestruturadas em questão de educação, em questão de finanças, né? E por isso é muito difícil, né? Você financeiramente você conseguir ascender em relação à sua vida aí, né, cara? Porque você não tem exemplo nenhum, e quando a gente não tem exemplo, principalmente dos nossos pais que nasceram numa condições às vezes precária, não tem como eles ensinarem pra gente uma coisa que eles não tiveram, né? E falar de você melhorar a sua vida de riqueza dentro da sua casa, principalmente para os seus pais já tentam repreender você, né? Porque como eles não tiveram isso, referência, né? Não tiveram isso na casa deles, assim, com os pais, com seus avós. Então, o primeiro instinto deles é tentar te segurar, né? É tentar sempre falar alguma coisa que não reflete a isso em relação a você conseguir mudar a sua vida. Quando você fala uma certa quantia em dinheiro para os seus pais, eles já te tentam te recriminar ali, né? Dizendo que você está ficando louco, que você é uma criança muito ambiciosa. E isso não é da gente poder julgar como filho, porque hoje a gente olha para trás para os nossos pais e nós percebemos que eles tentaram, eles deram o melhor deles para a gente, né? E como eles deram o melhor, porque eles só tiveram aquilo, e hoje a gente com acesso a muita tecnologia, temos acesso a muitas coisas. Então, para a gente, esse assunto, acredito eu, para você falar com seus filhos, vai ser um assunto mais fácil. E principalmente se você conseguiu quebrar essa barreira. Mas quando eu falo quebrar essa barreira da riqueza, da prosperidade, eu acredito que para você também esteja sendo muito difícil, ou para a pessoa que já conseguiu chegar, sabe como também foi difícil. E vai ser mais fácil para você conseguir explicar isso para os seus filhos, porque você teve isso na sua vida, né? Então a gente sabe que perante muitos lares nós não temos essa conversa em relação a dinheiro. E voltando agora por a gente ver muito isso na internet e as pessoas falarem de riqueza, falarem de prosperidade, elas falam pra gente como se fosse também muito fácil, muito fácil você chegar. Eu não tô querendo aqui dizer que tem que ser duro, que é difícil, mas quando eu falo assim do difícil, que você vai ter que quebrar essa barreira que os seus pais colocaram dentro, que os seus pais colocou dentro de você, essa barreira educacional, essas crenças. E quando eu falo que não vai ser fácil, porque para você quebrar essas crenças, você tem que se transformar em outra pessoa. E aí é a hora que as pessoas desistem. Porque você repara que quando você chega em um certo nível financeiro, e quando eu falo de riqueza, gente, se compara com você mesmo. Às vezes você ganha um salário mínimo e você está ganhando dois, você conseguiu
dar um grande passo. E você tem que se comparar com você mesmo. É isso que eu falo. E aí esse segundo salário, você percebe que você não consegue manter muito, que a sua cabeça já começa sempre a trazer você para aquilo, para aquela questão de que os seus pais falaram por tentar te proteger. Tá ganhando muito. Tem alguma coisa de errado por você estar ganhando 2 salários. Você tem que ganhar um só. Tá sobrando 100, 200 reais na sua conta, não. Tem que quebrar alguma peça do carro, alguma coisa para você gastar esse dinheiro. Isso são crenças, que é o que eu digo, que é muito difícil de você quebrar essa crença, de você conseguir manter. E conforme você vai ultrapassando essa barreira, saindo do segundo salário por terceiro, por quarto, a sua cabeça ela vem de novo tentando trazer você de novo para aquela raiz. Ou às vezes seu pai e sua mãe começa a falar: opa, peraí, você tá ganhando muito, hein, mas vai com calma, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Eu acho que você tá sendo muito ganancioso, calma, e aí é a hora que você volta. Então fazer essa avaliação sua e se auto-educar, você vai ter que quebrar essa barreira. E como quebrar essa barreira? Lendo, ouvindo podcast, sonhando. Sim, sonhando com a sua vida melhor. E estudando. Não é só um empreendedor que vai conseguir, não tem só, mas se você, sendo também um CLT, se você estudou, se você se dedicou a alguma profissão, você vai ser remunerado por isso. E não é o tanto que você ganha, mas o como que você gasta, o quanto que você gasta. Porque a riqueza, não adianta você ganhar 50 mil e gastar 60. E tem pessoas que ganham 3 mil e você pergunta para ela se ela tem dinheiro guardado e ela tem. Isso é um controle financeiro. Então, às vezes, não importa o quanto que você ganha, importa o como que você gasta e o quanto que você gasta. Esse assunto eu sei que tem muito na internet, tem muito, mas tem um muito romantizando, que é muito fácil. É só você mexer esse pauzinho para cá, esse cá, pum, você vai conseguir ganhar. E não é tão simples. Você precisa de um tempo para essas crenças dissolver e para você conseguir se manter, cara. Então, você percebe, pode ser o seu caso aí. Deixa aí nos comentários abaixo se não aconteceu isso. Comigo foi assim. Eu escutava um cara na rádio, e isso tem a história aí que minha mãe mandava eu gravar. E esse cara falava que para ele ganhar 10 mil era muito simples. E eu ficava pensando do outro lado da rádio, assim, do rádio, né? Gravando aquilo, escutando ele falar, eu falava: cara, isso é doideira, cara, como pode? Eu era, né, um adolescente e com muita escassez na minha casa. E aí eu ficava pensando: cara, esse cara, eu queria às vezes 50 centavos para me comprar um pipa para me empinar e eu não tinha. E escutando aquilo, eu achava que era doideira. E quando eu comecei a ganhar 10 mil reais, eu comecei a me observar, a pensar nessa época de gravando, o que mudou em mim que fez eu conseguir chegar a esses 10 mil.
Aí eu percebi que aquelas coisas que aquele cara falava, ficou gravada no meu subconsciente. Só que ainda eu chegava nisso. Eu ganhava e perdia. Eu ganhava e perdia. Porque eu tinha esses dois polos no meu subconsciente. Da escassez da minha mãe, da minha família, que ela me deu o que ela poderia me dar, mas ao mesmo tempo, graças a eu gravar esse cara na rádio, eu consegui escutar várias vezes por muitos anos que era possível eu chegar aos meus 10 mil, era possível independente das minhas condições. Então esse vídeo, eu quero que ele te alerta, que abra a sua mente. Mas é um tabu falar sobre dinheiro dentro da sua casa. Na internet tem bastante gente falando, mas tem muita gente falando em relação que seja muito fácil. E é o que eu falo pra você, pra mim não foi fácil. Desculpa. Eu tive o meu momento de maturidade, que eu falo, o que é maturidade, gente? Eu não estudei, mas eu empreendi. E através de empreender, eu demorei essa maturidade da minha empresa, ela criar essa maturidade para faturar, e eu consegui mudar a minha vida. Então isso levou um tempo, 8, 10 anos. Não é tão simples quanto as pessoas falam na internet, você mudar financeiramente. E chegar, você chega, e você também tem que manter. E é o que eu falo, aí é outro processo. Porque a sua cabeça vai sempre querer te puxar para lá, se você não quebrar essas crenças. Como eu falo, se manter atualizado no tema, estudando, se dedicando, escutando pessoas que chegaram, tentando se atualizar em relação à sua profissão, para aquilo não morrer, para aquilo não se perder, aquela sua finança, essa sua riqueza não ir embora e você voltar à sua estaca zero. Então é isso. Eu quero alertar você, abrir a sua mente sobre a riqueza, e para você mudar financeiramente é que eu falo. Você tem que estudar, ou você tem que empreender, você tem que ler, você tem que se desenvolver, e principalmente você tem que sair desse lugar da onde você tá agora. Porque se tá ruim agora, é sinal que você precisa mudar desse lugar. E só você pode fazer isso por você. Você tem que quebrar essa barreira. Não é fácil, mas se você se dedicar, você vai conseguir. Então, é sobre isso. Eu queria deixar esse vídeo para vocês hoje num sábado, que vocês possam assistir e observar o que for de interessante, vocês pegam para você, e o que não for, você descarta. Beleza? Galera, tá chovendo bastante. Até a próxima, beleza? Valeu!